O que Deus tem para nos dizer hoje? Durante quase 2 anos você ouviu muito nós falarmos essa frase. E hoje nós temos o privilégio de voltar com esse nosso programa e com muita alegria com esses amados e queridos irmãos aqui conosco na noite deste dia, fazendo esta gravação, retomando esse trabalho e esse projeto que tanto abençoou toda a nossa região aqui, o programa Falando de Deus. Você seja muito bem-vindo, esteja conosco e saiba que Deus tem hoje uma palavra para você. Pastor Wagner Roberto, cumprimento nossos irmãos. Pastor Marcos, primeiramente nosso abraço, nosso carinho, né, todos os nossos telespectadores, né, que estão assistindo aí o programa Falando de Deus, uma alegria imensa, né, muita gratidão a Ele por essa oportunidade, por esse privilégio que Ele está nos dando, né, de podermos estar participando, né, por causa dessa retomada do programa Falando de Deus. E vocês vejam que hoje vai ser brutal o nosso programa. Vocês vejam tantos desses nossos irmãos aqui, quanto testemunho, quanta coisa boa para nos transmitir. Pastor José Carlos, por favor, que coisa boa, cumprimento nossos irmãos. Paz do Senhor, Pastor Marcos, paz do Senhor, ouvintes. É uma alegria para nós podermos estar com o Senhor aqui, nesse lugar, nesse podcast, falando com Deus. E poder conhecê-lo, né? Conhecer o Adenilson e estar com o cantor Wagner Roberto e o seu irmão, meu amigão, Maestro Tessi, é uma alegria para nós. Olha que título abençoado, Maestro Tessi. Maestro Tessi, nossos espectadores, estou falando de Deus. Na verdade, eu não sou maestro, não. Queria retificar. Eu sou produtor. O título de maestro é muito pesado. Eu não fiz mestrado para ser maestro. Mas é um prazer estar aqui com o senhor, viu, pastor? O prazer é todo nosso. E nós louvamos a Deus. Vocês podem ver esse cenário que aqui nós estamos. Acabou de ser gravado um clipe aqui nos estúdios Worship Play Music. E nós bendizemos a Deus pelo privilégio de receber esses nossos irmãos. Pastor Wagner, eu já o tenho como amigo, ele também me chama de amigo. Para mim é uma alegria, um privilégio. E hoje eu estou conhecendo o pastor José Carlos, conhecendo pessoalmente o Tessi, pessoas boaníssimas, servos de Deus legítimos. E nós vamos falar de Deus aqui um pouquinho. Atrás dessas câmeras está aí nosso irmão em Cristo, que você tanto vê ele aqui também à frente das câmeras, nosso irmão em Cristo, presbítero Adenilson. Hoje ele está aqui em toda a produção, cuidando de tudo aqui, para que tudo saia bem. Mas chega de papo, vamos já direto, né? Vamos ouvir o pastor Wagner Roberto falar um pouquinho dessa obra gloriosa que o irmão tem servido como instrumento nas mãos de Deus durante tantos anos. Quantos anos o pastor já está nessa jornada, nessa caminhada? Pastor, esse ano de 2026, né, é o ano que Deus está me dando o privilégio de completar 34 de ministério. A gente começou gravando, né, em 1992, né? 34 ministérios que eu digo, no caso com disco, com CD gravado, né? É tempo. Mas cantar, a gente canta desde muito cedo, desde muito pequeno. Nossa história com a música começou há muitos anos atrás, né? Desde quando eu tinha 7 para 8 anos de idade, já comecei a cantar, a compor, né? E sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de dizer que eu não fazia ideia, não imaginava que Deus pudesse nos levar tão longe, né? Hoje, depois de 34 anos, né, que se passaram, a gente vê tudo aquilo que Deus fez e ainda continua fazendo, né? Através do ministério que Ele nos confiou, e a palavra é gratidão a Deus, né? Eu gosto muito daquela palavra do apóstolo Paulo, né? Eu digo que eu estou inserido nesse contexto, eu só sou cantor por causa daquilo que Paulo falou, quando ele escreveu a sua primeira carta à igreja de Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 1, versículos 26, 27 e 28, quando Paulo diz que Deus pega as coisas que não são, para confundir as que são, né? As fracas para confundir as fortes, né? As vis e desprezíveis desse mundo, e as transforma em algo de valor, né? Então, eu sou grato a Deus porque entre tanta gente, né, boa, melhor do que a gente, Ele nos escolheu para fazermos esse trabalho. Hoje, veja que privilégio tão grande. O Tessi, ele toma conta de toda a parte de distribuição, dos anúncios e produção dos irmãos. Muitas pessoas dizem assim, quando querem ser publicamente conhecidos, né? Quem já conhece o fulano, o bertano, o cicrano. O caso do pastor Wagner Roberto é diferente. Quem não conhece Wagner Roberto Tessi? Eu costumo dizer para as pessoas que às vezes falam do Wagner, eu acho que nem o Wagner não tem tanta noção assim, pastor, da importância que ele tem para a música gospel. Porque, na verdade, talvez por um senso de humildade tão grande que ele tem,
eu acho que nem ele não faz ideia do quanto ele é importante para a música evangélica e o quanto assim, as pessoas gostam do trabalho e o quanto ele é aclamado. Na verdade, assim, ó, eu passei a olhar e a cuidar das coisas do Wagner não faz muito tempo, né? O Wagner tinha um secretário antes e faz o quê? Faz pouco tempo, 2 anos mais ou menos, né, Wagner? Que a gente começou a cuidar das coisas, cuidar das músicas, trabalhar de maneira direta, ver os direitos autorais, olhar o engajamento das músicas e, sinceramente, pastor, até eu me assusto assim às vezes. E eu falo para ele isso, às vezes até eu me assusto, porque é muita... Wagner tem um engajamento, tem um conhecimento muito grande. As pessoas, na verdade, acessam demais o Wagner. É muito fácil gostar do Wagner, é muito fácil gostar das músicas do Wagner, né? Porque não é porque é meu irmão, não, mas as músicas são fáceis e fala com todo mundo. Espiritual, muito fácil. Espiritual demais. Espiritual demais. Mas o que no caso, né, pastor, o que me deixa mais feliz é isso, né? Entre tanta gente que Deus poderia ter escolhido, né? Ele escolheu a gente, né? E a gente tem procurado fazer com muito zelo. Sempre a pessoa pergunta, não vai ter algum segredo para o ministério durar tanto tempo, né? E eu sempre tenho dito que existe no reino de Deus uma lição, né? Que ela é imprescindível na vida daqueles que ministram no reino de Deus. E essa lição, no caso, é a lição da humildade, né? Então, no caso, a gente tem procurado seguir esse caminho, né? Porque o próprio Jesus falou, aprenda comigo, que eu sou manso e humilde de coração. Né? Tiago diz que Deus dá graça aos humildes, né? Os soberbos ele abate, mas os humildes ele exalta. Então a gente tem procurado, no caso, colocar isso em prática e com certeza tem sido essa a razão desse ministério durar tanto tempo, né? São 34 anos. E esse caminho que o irmão tem trilhado vai ensinando outras pessoas que queiram verdadeiramente, legitimamente servir a Deus neste caminho musical, servir como instrumento de Deus para a proclamação do reino de Deus através da música, né? Tem passos para seguir. Wagner Roberto é um desses. É ou não é, pastor José Carlos? Exatamente. Eu sinceramente, o Wagner Roberto para mim é uma referência. Eu sou apaixonado pelas músicas dele. Por ele eu não sou apaixonado, entendeu? Por ele eu não sou apaixonado pela minha esposa. Mas o Wagner Roberto realmente é uma pessoa que eu, assim, eu tenho a honra de dizer que ele é meu amigo. E eu faz tempo já, né? Ele faz tempo, já faz um bom tempo, a gente ficou amigo, viajei bastante com ele quando podia. E assim, uma das coisas que mais me chama a atenção, eu não vou citar o lugar, mas nós estivemos em um lugar, uma certa feita, e quando chegamos lá, entramos por trás da igreja. Mas era um templo muito grande, uma certa cidade, o templo estava lotado, nós entramos, já saímos no púlpito. E aí, a pessoa que estava encarregada lá disse, olha, só tem lugar para você aqui, para os outros companheiros, não vai ter e tal. Ele falou, eu desço lá com meus companheiros. Logo arrumaram cadeira para todo mundo. E nós ficamos poucas, não, pode deixar, a gente fica aqui. Não, quero que você... E aí, eu estava começando a viajar com ele, eu fiquei pensando, falei, rapaz, essa é a postura de um líder e que eu quero também adotar para mim. Exatamente. Então, eu sou fã do cara, velho. Não sei o que eu faço, sou fã dele. Pisar nos mesmos passos. De tanto que hoje, os irmãos gravando aqui no nosso estúdio, eu saí um pouquinho ali, me emocionei de ver a emoção que os irmãos passaram nesse louvor. Fala um pouco sobre essa canção, porque o Senhor escolheu ela para poder cantar essa música, que ela já havia sido gravada, né? É uma regravação. Exatamente, É uma regravação. O Pedro Daniel gravou essa música há bastante tempo atrás, né? Quem eram os cantores? O cantor Pedro Daniel, um cantor muito conhecido no meio gospel. E o pastor Carlinhos sempre foi apaixonado por esse louvor, né? Sempre. E hoje Deus deu essa oportunidade. E é interessante que a ideia da gravação foi porque aproximadamente uns 3 meses eu estive na casa do pastor Carlinhos, né? E começamos a relembrar alguns louvores, né? Foi. E aí, no caso, lembramos desse aí. E aí ele falou, poxa, eu gosto tanto desse louvor. Eu falei, então a gente vai gravar junto. E aí acabamos
Aí, Eu vou começar a falar dos outros louvores também. aí o Tessi já produziu ela, produziu o áudio da música, Sim. já produziu. Rapidinho, foi uma Fala coisa um rápida. pouquinho sobre o nome da música e o que ela representa. Deus sabe. Olha, só para você ter uma ideia, rapaz, você veja bem, ela é uma música direta. Ela vai de encontro exatamente com a pessoa. Só Deus sabe tudo o que te aconteceu. Esses dias mesmo eu cantei, mandei para uma pessoa, ela chorou assim, de forma... Eu me emocionei aqui. Quando Maravilhoso. você ouvir essa canção, não tenha dúvida, você vai se emocionar. Você vai se emocionar. E as imagens que ficaram, é esse cenário que nós estamos O aqui. trabalho foi maravilhoso. Esse cenário que nós estamos aqui foi... Ficou muito legal. Exatamente, foi a música produzida, as imagens, e estão sendo já editadas, e muito breve tenho certeza que vocês vão aí degustar, saborear dessa bênção de Deus, agora cantada pelo pastor Wagner Roberto e também pelo pastor José Carlos, né? Então, essa música representa muito para o pastor José Carlos e tantas outras, né? E agora ele tem uma dica, né? Que ele falou que é só falar que tá bom e já vai É que nem aqueles filhos, é que nem os filhos mimados, né? Ele sabe mais ou menos que se falar pro pai o negócio muda. Então eu vou chegar nele e falar assim, rapaz, eu tô gostando dessa música aí. Pensa numa música que eu gosto, eu sonho com ela. Eu passo a noite cantando, às vezes eu canto ela e tal. Vamos gravar. E nós somos tão privilegiados, a dupla Marco e Adenilson, que nós fomos também presenteados pela linda canção Novo Lar. Ficou bonito, hein? Ficou maravilhosa. Gostei muito. E nós já Legal, cantamos, e nós já gravamos, aliás, o áudio dela. E uma canção maravilhosa, magnífica, que retrata muito bem o desejo verdadeiro e pleno de alguém que quer ir para o céu. Verdade. Fala absurdamente ao nosso coração. Essa daí também você coloca na sua agendinha aí. Logo, Marcos e Adenilson cantando. Olha que privilégio. Marcos e Adenilson cantando Wagner Roberto. E vai ser uma bênção. E a glória é para Deus. Verdade. Mas o beneficiado somos nós, né? E aqueles que puderem ouvir e ver essa linda canção para a glória de Deus e para o benefício dos ouvintes. Aliás, pastor Marcos, quando eu vou falar das minhas canções, né, dos louvores que Deus já me deu, né, há um sentimento assim de gratidão muito grande da minha parte, né, a Deus, porque ao longo desse tempo, né, eu tenho 34 de ministério, né, mas como eu disse, a minha história na música começou muito cedo. Porque às vezes você vai programa, quantas composições você tem? Até 1.000 eu contei, eu tenho mais de 1.000 composições. Só músicas gravadas são mais de 500, né? Só para você ter uma ideia, só com outros cantores eu tenho 350 canções gravadas. Eu posso citar aqui alguns cantores que já gravaram. Por favor. Os grandes cantores, por exemplo, Júnior, Mara Lima, Damares, Elaine de Jesus, André Felipe, gravou bastante coisa da agência, Keila Miranda, Irmãos Viana, Tony Tito, a lista é imensa, né? Glória a Deus. E eu sou muito grato a Deus, porque assim, pastor, eu tenho um ciúme grande dos meus hinos, sabe? Eu digo que eu tenho esse tanto de canções gravadas com outros cantores, mas se eu pudesse, só eu gravava os meus hinos. Eu aprendi uma coisa muito interessante com Deus, né? Eu vou aproveitar para poder compartilhar com os irmãos que estão, no caso, assistindo esse programa, né? Que a bênção de Deus está em repartir, está em compartilhar. Exato. Tudo aquilo que você recebe de Deus só é bênção quando você reparte. A bênção não está em receber, a bênção está em compartilhar. A razão pela qual muita gente não é abençoada por Deus não é porque não recebe, é porque recebe, mas não compartilha. Ele pensa que ele é dono daquilo que recebeu, né? E o próprio Jesus nos ensina, por exemplo, na oração que ele nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso, né? O Pai é nosso, o pão é nosso, então nada é meu, nada é seu, é nosso, tudo é nosso. Então a bênção de Deus está naquilo que é repartido, naquilo que está compartilhado. E eu fico muito feliz, né? Porque são muitas canções que Deus nos deu ao longo desse tempo, né? E que eu tive o privilégio de poder, no caso, compartilhar com vários cantores. Glória a Deus, glória a Deus. E os novos projetos, Tessi, com essa bênção, pastor Wagner Roberto? Pastor, a gente está produzindo bastante, fazendo bastante... Lembrando que o meu irmão também, no caso, você produz outros cantores também, né? Não é só, sim, na verdade, atualmente estamos produzindo uns 3 cantores, na verdade. Exato. E graças a Deus, assim, a gente tem feito bastante coisa, produzindo bastante coisa, né? E o Wagner, na verdade, vai gravar agora uma música que a gente está produzindo
e um videoclipe também com o André e Felipe, né? Na semana que vem. Acho que na Vai ser uma bênção, vou profetizar, vai ser uma bênção. Amém, amém. Milhões. Se desse, né, Wagner, depois dessa experiência de ter gravado aqui, pastor, a gente podia ter combinado de vir aqui gravar. Meu Pessoa Deus. igualzinho eu, trazer o André, Puxa vida. trazer o André e o Felipe, né? Vir aqui para gravar. Que privilégio. Ia ser muito bom. E na verdade, essa experiência que a gente viveu aqui de gravar aqui no seu estúdio, nossa, é maravilhosa. Maravilhosa. Verdade. Como Deus é bom, como Deus é bom. Pastor José Carlos, mas que alegria hoje poder conhecer o irmão, saber do instrumento que o irmão tem sido nas mãos de Deus, em Catanduva e região, aonde Deus tem te levado. Eu já sabia, já tinha chegado aos meus ouvidos. Presidente do ministério, muito abençoado. Pois é. Quantas igrejas são, pastor? 7. 7 igrejas. E o irmão disse algo hoje aqui que também pude perceber a mesma característica de humildade do pastor Wagner Roberto. Ele disse assim: eu não sei como que Deus olhou do céu e me escolheu para uma obra tão grande. Quando a gente ouve isso em um tempo de tanta gente com altivez, com arrogância, com prepotência, quando você vê um homem de Deus, instrumento de Deus, usar essas frases, eu espiritualmente falando, eu já me apaixono pelo ministério dessa pessoa. Porque o pastor disse uma frase aqui verdadeira. A verdadeira característica de quem serve a Deus está na humildade. Exato. É a única classe de pessoas a quem Deus dá graça, né? Então, para nós é uma alegria recebê-los aqui. E eu gostaria muito, mas comum, eu faço um convite aqui, com toda a alegria da minha alma, que os irmãos não fiquem só nessa vez, estejam mais vezes com a gente aqui. Exato. Foi a primeira de muitas E outras. a gente ter esse bate-papo, falar de Deus, né? Agora, nós queremos, se vocês concordarem, ele está atrás das câmeras aí, mas nós queremos que ele venha para frente das câmeras. Vamos chamar o presbítero Denilson Ribeiro para estar conosco aqui? E aí, meu querido? Presbítero Denilson Ribeiro? Vem cá, presbítero. Dá um pulinho aqui, meu amigo. Não tem onde escapar, não. Vem cá. Vem cá para você falar também aos Preparado. Vem aqui, ó, do meu ladinho aqui. O homem é preparado. Vem aqui, ó. Ele achou que ia ele achou que ia escapar. Ah, não vai. Aí depois corta. Ele achou que ia escapar, Maravilha. chegou aqui. Esse é o nosso companheiro. Nós formamos a dupla desde o ano de 2020, você já sabe disso. Benção. E Deus tem abençoado com lindas e belas canções. E agora a canção Novo Lar, que nós estamos aí já prestes a lançar para a glória de Deus e para o benefício de todos que estiverem atentos a essa canção, certamente vai encher o vosso coração. Com certeza. Uma mensagem do presbítero Adenilson aos espectadores do Falando de Deus. Depois de 1 ano e meio, nós retornamos, olha, brutalmente um programa para reiniciar esse nosso projeto Falando de Deus. Cumprimentos a todos os irmãos aí com a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma honra estar aqui, uma honra ser chamado para fazer parte aqui desse grupo. Agora eu enfeiei a coisa. Só tinha gente bonita aqui. Também, você tá muito bem. Eu gostaria de agradecer a Deus, primeiramente, né, pela oportunidade que Ele tem nos dado de estar aqui nesse programa, de estar fazendo parte desse projeto, juntamente com o pastor Marcos, agora com o pastor Wagner Roberto e com os irmãos Tessi, também com o pastor aqui. É um prazer imenso e eu tenho certeza que vai ser uma benção todo o programa que for feito aqui, toda a música que for gravada aqui, almas serão alcançadas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Deus é sobre Cristo. esse lugar aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu agradeço por tudo mesmo e eu estou aqui para fazer a obra de Deus juntamente com o pastor Marcos. Nós temos feito de várias maneiras aqui, vários trabalhos para glorificar o nome de Jesus e ele tem sido glorificado e é por isso que nós estamos de pé até aqui. Amém. Não é pela força do homem, é pela força de Deus, senão nós já teríamos desistido. Eu acho que sem Deus nada prospera, então tudo que a gente for fazer a gente tem que colocar Deus na frente e que você não desiste, você vai em frente e Deus é glorificado e você continua de pé. E nós temos uma meta. As pessoas que nos acompanham desde o início sabem que nós temos uma meta. Com Cristo Jesus, nós podemos ir muito mais além de onde os nossos pés poderiam um dia chegar. Essa é a meta de Marcos Edenilson. E os estúdios aqui, o Worship Play Music, não é nosso, é de Deus. Maravilha, e nós somos administradores para poder... Os mordomos, né? Exatamente, os mordomos para ser instrumento de Deus. Verdade. Aquilo que o Senhor somos tão pequenos, tão franzinos, mas o pouco que temos é igual o pastor falou. Queremos compartilhar dessa bênção que o Senhor nos deu imerecidamente para poder também abençoar outras pessoas que possam
ter acesso aqui e poder usufruir daquilo que o Senhor nos deu. Então nós queremos agradecer a Deus, já estamos prestes a encerrar esse nosso programa, e nós queremos então agradecer a Deus por você que ficou aí até agora e dizer a você que nós vamos retornar com novos programas. Hoje é apenas o pontapé inicial de todas as outras programações que vão ser aí em consequência dessa, do programa Falando de Deus. Mas antes de nós encerrarmos, por favor, uma despedida do público e deixar algo que você sentir no coração. Não esquece de curtir, compartilhar, né, pastor? Essa live, que é muito importante. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse estúdio maravilhoso, a oportunidade, né, de trabalhar aqui junto com vocês, fazer esse videoclipe do Wagner. Mais uma vez, quero dizer assim, qualidade maravilhosa, estou muito encantado. A galera da região que vinha aqui vai ser muito bem atendido e vai ter videoclipes e músicas com uma qualidade maravilhosa. Muito obrigado pela oportunidade, viu, pastor? Glória a Deus. Pastor José Carlos, por favor, se sentir no coração, deixar também uma palavra às pessoas. Eu vou aproveitar a sua audiência aí e vou pedir que eles orem por mim, porque o Wagner Roberto falou algo profético. Ele disse que o pão é nosso, né? Então aproveitar para falar outras músicas dele que eu gosto bastante, para ver se a gente continua gravando as músicas. Entendeu? Fidelidade, né? Fidelidade. Nunca mais. Mas o outro... Aproveitar, então todos os ouvintes aqui desse podcast, por favor, me ajude em oração aí, que o negócio agora ficou... já está gravado. Ficou bom. Não tem jeito, já foi gravado. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, pastor Marcos, presbítero Edenilson, gente boa demais. Glória a Deus. Finíssimo. Presbítero Edenilson, uma mensagem para os Amei estar com vocês aqui. espectadores do Falando de Deus. Uma mensagem? Fique conosco aí, esse vai ser o primeiro, virão outros aí, onde a gente vai estar trazendo a mensagem de Deus, a palavra de Deus, em forma de música, em forma de palavra, e Deus será glorificado. Que Deus te abençoe. Esse projeto é de Deus, não esqueça isso, hein? Esse projeto é de Deus. Mas claro, você acha mesmo que nós ia deixar ele sair sem alguém trazer o violão para ele, presbítero, e ele cantar um louvor aqui? Mas nunca nós íamos fazer isso, pastor. Aproveitar que o pastor Carlos está aí, né? Presbítero. Os telespectadores não conhecem a canção que ele está fazendo videoclipe, vamos Mas fazer. que bênção que vai ser, que bênção de Deus. Maravilha. Olha só. Pastor, antes de cantar aqui, né, deixa eu aproveitar a oportunidade também para agradecer, né? Sei que é um privilégio grande, uma alegria poder estar com o senhor. A gente se conhece há pouco tempo, né? Mas parece que já faz bastante tempo, né? E eu glorifico a Deus por isso. Aproveitar e deixar, né, para a meditação dos telespectadores, o Salmo 46, versículo 1, que eu gosto muito, que diz que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, socorro bem presente, olha o detalhe, na angústia. É importante as pessoas entenderem, né? Tem gente que pensa que, pelo fato de você ser de Deus, de você servir a Deus, né, tem gente que pensa que você está imune, né, das dificuldades, das lutas. Não, mas o salmista diz que o Deus que nós servimos, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente, mas é na angústia. Né? Então, servir a Deus, quem serve a Deus, também passa por dificuldade, por lutas, né? Também enfrenta vendavais, tempestades. Só que eu tenho dito sempre uma coisa é você passar pelos ventos, pelas tempestades sozinho. Outra coisa é você passar com Jesus, né? Então, você que está nos assistindo, está nos vendo aí, talvez, quem sabe, você está enfrentando um momento de dificuldade, né? Então, continue crendo nesse Deus. Glória a Deus. Porque, com certeza, o tempo de cantar vai chegar, viu? Deus sabe de todas as coisas. Queria que você pudesse ouvir, vamos cantar agora. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito forte ao teu coração. Deus abençoe. Só Deus sabe tudo que te aconteceu. Só Deus sabe como está teu coração. Ele sabe em quantas portas já bateu. Quantas vezes a resposta foi um não. Só Deus sabe quantas noites mal dormidas, sem ninguém pra conversar,
pra dividir suas mágoas e incertezas escondidas. Mas que bom que você hoje está aqui. Pode chorar, pode chorar, que Ele está te vendo e contemplando a sua dor. Comece a clamar, comece a clamar, que Ele vai te responder, pois é um Deus de amor. Vai te dar vitória, te dar paz real, pois pra Ele és alguém especial. Aleluia. Pastor Zé Carlos. Só Deus sabe quantas noites mal dormidas, sem ninguém pra conversar, pra dividir suas mágoas e incertezas escondidas. Mas que bom que você hoje está aqui. Pode chorar, pode chorar, Ele está te vendo e contemplando a sua dor. Comece a clamar, comece a clamar, Ele vai te responder, pois é um Deus de amor. Vai te dar vitória, te dar paz real, pois pra Ele és alguém especial. Pois pra Ele és alguém especial. Que coisa boa! Glória a Deus! Aguarde, breve, para a glória de Deus e para o nosso benefício de ter canções como essa. Pastor Wagner Roberto, muito obrigado. Que Deus abençoe sua casa, seu lar, sua família. E esse trabalho glorioso que Deus lhe confiou, como o Senhor mesmo deu testemunho, há tantos anos. Que se estenda muitos e muitos anos. E que Deus, cada dia mais, estenda essas tuas tendas aonde o irmão colocar o pé, o Senhor Deus possa operar grandes coisas através da sua vida e através do seu ministério. Pastor José Carlos, o mesmo desejo, obrigado, com a mesma sorte de bênção que acabei de falar, pastor Wagner Roberto, que Deus estenda cada dia mais as tendas, que Deus lhe abençoe cada dia mais, lhe dê graça cada dia mais, e lhe faça como o lema de Marcos e Adenilson, lhe faça e muito mais além de onde os próprios pés poderiam um dia chegar. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Tessi, que privilégio, que prazer, que Deus continue te instrumentalizando nas mãos do Senhor Jesus. Amém. E que possa estar assessorando essa obra tão gloriosa e pisando pelos mesmos passos desse teu irmão de sangue, irmão de sangue. Continue pisando nesses mesmos passos. Deixar registrado aqui que meu irmão fica muito feliz quando as pessoas dizem que ele parece comigo. Mas olha, é a cara mesmo, né? Os dois lá. Só não é exemplo que é meu novo. Na verdade, pastor, eu sou a versão bonita do Wagner. Mas nós não poderíamos encerrar esse nosso programa dizendo a você que você curta, compartilhe, passe para as demais pessoas. Você tem amigos queridos, gente querida, pessoas próximas, pessoas conhecidas. Compartilhe para o maior número de pessoas. Diga para eles da bênção que foi esse nosso programa Falando de Deus, desse nosso retorno, dessa nova temporada, para a glória de Deus e o nosso benefício. Claro que nós não vamos encerrar, desligar essa câmera, sem nós recebermos a última palavra do pastor Wagner e também ore em nosso favor, por favor. Pastor, eu queria aproveitar então, deixar mais um versículo só da palavra de Deus, né? Tem muita gente aí nos assistindo, e deixar o conselho que Paulo deixou à igreja de Coríntios,
na primeira carta que ele escreveu, no capítulo 15, né? Versículo 58, Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Você tem uma coisa que vale a pena você fazer, é o trabalho que Deus te confiou e fazer com muito amor, com muita dedicação, com muita excelência, né? Porque há uma recompensa, né? A Bíblia diz que Deus não é injusto para esquecer de nada que você faz para Ele. Então você que está nos assistindo, né? E desempenha aí um trabalho na obra de Deus, continue fazendo com amor, com dedicação, porque com certeza a recompensa virá naquele dia. Vamos orar, pastor? Vamos lá. Te louvamos, Deus, e te agradecemos pela oportunidade, privilégio que o Senhor está nos dando, que podemos estar adentrando em tantos lares nessa hora. Queremos pedir que a tua mão furada na cruz do Calvário possa estar estendida sobre a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que está nos assistindo agora, Pai. Que teu Espírito Santo, Senhor, venha encher o coração dessa pessoa com teu amor, Pai, com a tua graça, com a tua sabedoria. Que as portas dos céus, as janelas dos céus possam se abrir sobre a vida de todos que estão nos assistindo agora. Nós usamos a autoridade que há no teu nome e o poder que há no teu sangue. Em nome de Jesus. Amém. E olha, e você então tem um encontro marcado conosco. No próximo, Falando de com Deus. Maravilha. Deus abençoe. Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém. Um abraço a todos. Benção, hein? Benção de Deus. Muito obrigado. Maravilha. Eu que agradeço. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado. Eu que agradeço, pastor. Deus abençoe. Viu?